Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras da TV Máquina, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e neste episódio eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o projetista Paulo Júlia, da EPT, empresa de projetos aí de engenharia que funciona desde 1989. Vocês saíram da faculdade e já montaram a empresa, é isso, Paulo Júlia? Não, trabalhamos uns bons anos antes de montar a empresa. Essa é a vantagem de se formar bem novinho, né? Eu me formei em 75, né? Legal. Olha, mas não parece, viu? O ar-condicionado está conservando bem aí. Tá. Paulo Júnior, nós temos algumas questões relativas à NR15 aí, né? E eu queria saber de você o seguinte: o que é que um ambiente industrial precisa ter para atender a NR15? Assim, o ambiente industrial ele tem que atender, para atender a NR15, ele precisa que as temperaturas de IBU-TG, que é o índice de bulbo úmido temperatura de globo, medidas onde os operadores trabalham, estejam atendendo à norma. Existe uma tabela. O IBU-TG é calculado através de uma média de 4 ou 5 medições em uma hora, né? Ele se compõe de 0,7 de temperatura de bulbo úmido normal mais 0,3 de temperatura de globo. Existe um instrumento que já compõe os dois termômetros. Então, assim, é necessário ir ao local que o operador trabalha, montar um instrumento na altura do tórax dele e fazer a média ponderada de 5 medições durante o período de uma hora. Aí, obtida essa média, ela é comparada com a tabela da NR15. Se estiver abaixo do exigido, está atendendo a norma. Se estiver acima, alguma providência precisa ser tomada para resolver o problema e não configurar insalubridade ao trabalhador que está trabalhando naquele posto. Porque se houver uma ação judicial, o perito do juiz for lá comprovar que o IBU-TG não está sendo atendido, o empresário terá que arcar com o fator de insalubridade durante todo o tempo que o operador trabalhou naquele posto. Certo. Basicamente é isso. Legal. Agora, em dezembro de 2019, um pouquinho antes de começar essa pandemia aqui no Brasil, houve uma mudança, né? A gente tinha a NR15 anterior e ela foi modificada. O que foi alterado nela? Foi introduzida a chamada NHO 06, que é a norma de higiene ocupacional. Isso foi em dezembro de 2009. A norma 9 ou 19? Foi 9 ou 19? 19, desculpe. 19, foi dezembro de 2019. Certo. Essa norma ela se tornou mais restritiva, porque essa NHO trouxe uma metodologia diferente da anterior. Ou seja, agora é necessário, depois de tomadas as medidas que falei na primeira pergunta, compor em uma hora de trabalho a atividade do funcionário. Eu vou dar um exemplo. Tem um funcionário que está trabalhando, ele aperta botão, ele movimenta o braço direito, ou ele movimenta os dois braços para pegar alguma bandeja e mudar, ou ele anda, muda de posto. Então, essa composição da atividade do profissional em uma hora, a cada movimento, se é dois braços, se é perna, se ele anda, é atribuído um valor. Esse valor é calculado o índice de metabolismo. Aí soma-se todas as componentes da hora de trabalho, ou seja, o andar tem um valor atribuído, o movimento de um braço tem um valor atribuído, de dois braços, o carregando uma peça tem outro valor atribuído, e você calcula a média de atividade
da atividade do funcionário em 1 hora. Com esse valor, a NHO, você compara, ela define para cada média de atividade um valor de IBUTG. Legal. Então, ficou mais restritivo. Outra coisa que a NHO incorporou foi o componente da vestimenta. A vestimenta normal é camisa de brim, calça de brim e luva e bota. Agora, se o funcionário, por exemplo, trabalha numa indústria alimentícia e precisa usar uma touca na cabeça, isso já influencia. O IBUTG é requerido abaixo de 1 grau. Se for uma roupa grossa, para evitar uma irradiação de um forno, aí tem outras atribuições para cada tipo de vestimenta, e cada vestimenta mais pesada vai abaixando o IBUTG necessário para atender a condição térmica de trabalho do funcionário, né? Então, esses dois componentes, tanto o cálculo do metabolismo como a vestimenta, foram introduzidos e tornou a norma NR15, com a adição da NHO, mais restritiva, né? Eu fiquei imaginando aí, até a importância do projetista, aí nesse caso todo, porque imagino eu, na minha visão de leigo, né, aqui eu sou só um jornalista, mas que, dependendo da região para onde você faça o projeto, por exemplo, se você fizer para o Nordeste, para o Norte do país, você tem um estudo, você tem uma vestimenta. Se você fizer para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, você vai ter outra vestimenta. Se você fizer para um outro país... E aí eu pergunto para você, qual é a importância do projetista de HVAC para que o cliente consiga atender todas as condições definidas pela NR15? Ok. Em primeiro lugar, assim, complementando o que você disse, a vestimenta é função da região, mas também é função da atividade. Sim. Né? Porque muitas vezes existem EPIs que ele é obrigado a usar, que esses EPIs influenciam na temperatura de IBUTG. Ou seja, quando ele está usando um capacete, ele precisa estar num ambiente de temperatura de IBUTG mais baixo do que se ele não estiver usando um capacete, ou uma touca, ou até uma touca, que o valor é o mesmo, o capacete ou a touca é o mesmo, derruba 1 grau no IBUTG que ele precisa para trabalhar dentro da norma, né? Agora, falando no projetista, né? Nós já fizemos alguns projetos para indústrias grandes para resolver o problema de IBUTG, para conseguir colocar os operadores numa condição de trabalho adequada, né? Que atenda à norma, né? E, assim, o trabalho do projetista, ele começa... eu vou lá na indústria, ou quem for contratado deve ir com um aparelho calibrado e fazer a medição de IBUTG nos diversos pontos onde trabalham os operadores. Aí, além disso, eu também posso mandar técnico que fica observando qual é a atividade durante 1 hora de cada operador e compor o M, o metabolismo, ou seja, o índice médio de metabolismo. Porque a observação da atividade é que compõe esse número em 1 hora, né? Normalmente, o trabalho da gente é dividido em duas etapas. A primeira etapa é fazer essa medição, calcular o metabolismo, determinar qual é a temperatura de IBUTG em cada ponto de trabalho e apresentar ao cliente esse laudo. Aí se recolhe uma RT, normalmente, né? E esse laudo é apresentado, e a segunda etapa seria propor soluções para atender. Nos pontos onde o IBUTG foi constatado que está acima de norma, pode ser todos os pontos, ou pode ser alguns, a gente tem que atuar com um projeto promovendo uma ventilação. Muitas vezes é possível, apenas com uma ventilação sobre o operador,
enquadrar na norma aquela posição de trabalho. E outras vezes é necessário que se resfrie esse ar mecanicamente para poder insuflar sobre os operadores de maneira a que ele fique com o IBUTG atendido exigido pela NR15. Existe até sugestões de mudança de atividade para enquadrar numa outra categoria. Vou dar um exemplo. Havia uma indústria em que o operador pegava fardos de latas comprimidas, sucata, e movimentava com a mão até um pallet. Ele pegava da esteira, depois da prensa, pegava esse material e movimentava manualmente em um pallet. E, naquele ponto, estava dando necessidade de resfriamento, não conseguiríamos atender somente com ventilação. Aí o cliente se prontificou a comprar uma pinça pneumática para que essa atividade fosse feita pela pinça. E dessa maneira, nós conseguimos enquadrar atividades e resolver o problema do IBUTG somente com ventilação mecânica. Então, essa é a importância, né? Do projetista. Ele tem condição de definir assim, cada situação e tentar minimizar, oferecendo alternativas, o custo que vai ser despendido para enquadrar a empresa toda dentro da NR15. Basicamente é isso. Muito bom. Agora, o cliente te contrata, você faz o projeto. Na hora em que ele vai contratar o instalador, que recomendações você dá? Assim, tem que ser um instalador habilitado. A gente também tem um serviço que a gente vende a análise das propostas técnicas. As comerciais, não. As comerciais, normalmente, ficam a cargo do cliente. Mas, normalmente, a gente orienta o cliente a pedir uma proposta técnica separada da proposta comercial, ele me envia as propostas técnicas, eu faço uma equalização técnica. E aí digo para o cliente, olha, essa empresa está enquadrada, ela propôs, a proposta dela está de acordo com o projeto elaborado. Esse projeto, além de desenhos, né, ele tem um memorial descritivo de especificação dos componentes, dos materiais e do modo de executar, né? Então, a gente compara a proposta, nós comparamos a proposta do fornecedor com o memorial, com o desenho e fazemos essa equalização técnica para que seja possível atender adequadamente o que foi projetado. Até um terceiro serviço que é possível fornecer é o acompanhamento da obra. Eu posso ir marcar uma visita, fazer um acompanhamento para garantir, porque muitas vezes o proprietário da indústria ou a empresa é leigo, né, e não consegue entender que o instalador está burlando alguma especificação ou fazendo algum desvio. E a gente pode também, uma terceira etapa, fazer o acompanhamento para garantir que, no final da instalação, está absolutamente de acordo com o projeto. Outra coisa importante é a automação. Normalmente, a gente agrega a esses sistemas de ventilação uma automação para poder, porque a condição ela varia muito durante o dia, durante a estação, né? No inverno é uma condição, no verão é outra condição, uma quantidade de ar insuflado diferente. Então, existem alternativas via automação de resolver isso monitorando a temperatura externa, comparando e variando gradativamente a vazão de ventilação ou o ar-condicionado, quando não é possível atender com ventilação, que atinge a área, todas as áreas em questão. Ótimo. Paulo Júnior, eu ficaria aqui mais umas 2 horas batendo papo, porque está muito agradável, eu estou aprendendo muita coisa, mas, infelizmente, o tempo muito obrigado. É implacável. Se tiver algo que você queira acrescentar, que eu não perguntei, fique à vontade.
Não, pois não, não. Assim, é uma demanda que está crescendo, né? Porque as indústrias estão entendendo que elas não podem correr riscos, né? Além da parte legal, tem também o conforto, né? O equilíbrio térmico da pessoa que está trabalhando ali. Ela não pode trabalhar com estresse térmico, né? Ela tem que trabalhar numa condição de ambiente favorável, enquadrada na norma, que a norma, principalmente com a NHO, é isso que ela procurou atender, que a pessoa não desmaie, né, por hipertemperatura, né, não tenha a saúde prejudicada, né? Então, e assim, cada vez mais está havendo uma conscientização de que isso é necessário, né? Grandes indústrias têm nos consultado, eu não vou citar o nome, mas tem várias indústrias que nós já fizemos esse tipo de trabalho, né? Com sucesso. Com certeza. Até porque pode parecer chavão, mas é verdade. O maior patrimônio da empresa é o seu colaborador. Sem Ainda dúvida. mais num momento como esse, que até as empresas têm uma dificuldade de encontrar uma mão de obra qualificada. A gente vê isso. Sim. A gente vê um desemprego muito grande por aí, mas na hora em que a indústria precisa de um profissional qualificado para aquele setor, ela tem dificuldade de encontrar. Então, Sim. é um patrimônio que você tem que cuidar com todo carinho, além de ser, obviamente, um ser humano que merece todo o respeito sempre, né? Sim, influencia diretamente na produtividade. A pessoa pode ter a melhor boa vontade, ser muito capaz, porém, se ele está num ambiente inadequado, ele não vai render como se tivesse. É verdade, é verdade. Né? Bom, Júlia, muito obrigado por essa entrevista. A gente vai voltar a falar mais vezes. Quero Não, conhecer mais ok, Joaquim. do trabalho da IPT aí. Sucesso aí e conte com a gente para divulgar as ações. Ok, muito obrigado, Joaquim. Precisando de alguma informação complementar, eu fico à disposição. Tá ótimo. O Tá bom? projetista Paulo Júlio, da IPT, é com vocês.